A encomenda foi tuberculose em pacientes hepatopatas. Eu vou fazer a abordagem exatamente da forma como a Margarete falou, mas vou dar mais ênfase para o doente que já chega para o tratamento da tuberculose com a doença hepática. Tá? E o que a gente vai ver aqui são esses tópicos, começando rapidamente com comprometimento hepático pela TB, a tuberculose em hepatopatas, que é o núcleo da apresentação, alguns fatores predisponentes que facilitam o aparecimento da hepatopatia no tratamento e que também na tuberculose pioram os parâmetros clínicos e laboratoriais do hepatopata. Vamos falar alguma coisa sobre medicamentos concomitantes e o fígado. E terminar com algumas recomendações e alguns cuidados que no ambulatório, como a Margarete falou, na fisiologia ambulatorial a gente deve ter. Primeiro, comprometimento hepático pela tuberculose. O fígado é atingido normalmente por disseminação hematogênica. Na doença disseminada, ele chega pelo sistema arterial. Existe um comprometimento difuso, tanto que a biópsia hepática é uma das ferramentas diagnósticas para o diagnóstico de uma doença disseminada que pode, de alguma maneira, ser tuberculose. A outra forma de comprometimento é a hepatite granulomatosa, que não é uma doença disseminada, mas que é um comprometimento também possível de ser observado e fora da situação de imunodepressão ou da disseminação da doença. E a última forma, o tuberculoma focal ou abscesso tuberculoso. E para fazer uma exemplificação disso, tem um trabalho indiano bastante recente, publicado numa revista de gastroenterologia, e que mostra, então, entre 280 pacientes com tuberculose que foram avaliados e que tinham algum envolvimento hepático e avaliados em relação a esse envolvimento hepático, 38 deles mostraram ter uma forma tuberculosa de comprometimento da hepatopatia. De qualquer maneira, essa forma de tuberculose pode ser observada e documentada como tuberculose hepática, hepatite granulomatosa ou abscesso hepático e pseudotumores nesta porcentagem desses 38 pacientes. O comprometimento biliar em 40% dos pacientes, e aqui as formas de comprometimento biliar que esses pacientes apresentavam, e um comprometimento misto, tanto hepático quanto biliar, em aproximadamente 8% desses 38 pacientes. Então, a gente pensa que a doença hepática acontece pelo vírus, acontece pelo álcool, mas ela pode acontecer pela tuberculose também, mas certamente não é uma situação extremamente comum. O que a gente tem que fazer? Tratar normalmente com um esquema básico normal, porque essas alterações, a maior parte delas em função das alterações inflamatórias da tuberculose, vai melhorar com a medicação, e não há, pelo menos na bibliografia que eu consultei, nenhum registro de que nessa situação o esquema deva ser modificado. Falando especificamente da tuberculose nos hepatopatas, os próximos 2 slides mostram algumas características e alguns fatos que a gente tem que ter em mente quando se nos apresenta um paciente com tuberculose e portador de uma hepatopatia. Primeira coisa, evidentemente, que a gente tem que pensar é que a reserva hepática dele está depletada. A segunda coisa, que os medicamentos para a tuberculose podem piorar bastante a doença hepática, e que a hepatopatia prévia pode aumentar o risco da hepatite medicamentosa também. 3 condições específicas, ou 2 condições específicas para hepatite B e C. Uma delas é que o aumento das transaminases ocorre mais frequentemente em portadores de hepatite B do que nos não portadores de hepatite B, ambos em tratamento para tuberculose. E
que a hepatite medicamentosa também é mais frequente em portadores do vírus da hepatite C do que para pacientes não portadores de hepatite C, que também tomam remédio para tratar a sua tuberculose. Outras coisas que a gente tem que considerar. Pirazinamida é a medicação mais hepatotóxica do esquema básico. A isoniazida e a rifampicina também são, sobretudo se associadas, e, extremamente importante, a rifampicina é a menos hepatotóxica de todas. Vamos guardar isso na cabeça, porque lá no fim a gente vai usar esta informação. A Margarete falou bastante do PAS, né? Do ácido paramínico salicílico, que nem eu nem ela prescrevemos para ninguém, né, Margarete? Não, eu não, certamente não. Mas, de qualquer forma, ele parecia uma hóstia. Então, os pacientes, o Valdir estava dizendo que o paciente perguntava se precisava comer depois, e, na verdade, eles deviam perguntar se eles precisavam comungar depois para o resto da vida, porque de tanta PAS que eles tomavam, eles não precisavam mais comungar. E outro fator importante que a gente tem que ter em mente também é que a toxicidade é mais frequente entre o primeiro e eu diria, entre o mês 0 e o mês 3. Tá? E, evidentemente, reduzir o número de drogas hepatotóxicas faz parte da estratégia que a gente tem que pensar quando a gente tem que lidar com essas duas situações juntas. Então, a estratégia seria, em primeiro lugar, sempre monitorar o fígado, e, em segundo lugar, considerar sempre a mudança do esquema terapêutico. Como é que a gente faz isso? Primeiro, o monitoramento clínico, com a investigação desses sintomas e desses sinais que podem nos fazer se o paciente não sabe ou se o paciente não tem conhecimento disso, suspeitar de que eventualmente uma hepatopatia esteja presente. Além disso, investigar consumo de álcool, perguntar para o paciente se ele tem alguma doença hepática passada ou atual, se ele usa alguma medicação hepatotóxica, e a gente tem várias, vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, se ele já tratou alguma doença hepática crônica, se ele tem infecção pelo HIV, ou observar se ele é um indivíduo idoso, porque isso também aumenta o risco de comprometimento hepático quando está tratando um paciente com as duas situações juntas. Além do monitoramento clínico, é fundamental que a gente faça um monitoramento laboratorial e, previamente ao início do tratamento, que a gente peça TGP, bilirrubinas, fosfatase alcalina, albumina ou tempo e atividade da protrombina. As transaminases, elas dão uma noção muito boa de dano hepático, mas a albumina ou o tempo e atividade da protrombina é que vão falar mais especificamente sobre a função do fígado. Então, transaminase não é exame que mostra função hepática. Transaminase é exame que mostra dano hepatocelular, basicamente. E a bilirrubina, também junto com a albumina ou com a atividade de protrombina, pode dar uma ideia também da função do órgão. Fosfatase alcalina a gente vai precisar quando há suspeita de algum dano colestático. E se o paciente se apresenta com uma hepatite ou com uma doença hepática sem que a gente consiga, pela história clínica, definir a etiologia, evidentemente que, além desses exames, deve-se solicitar marcadores de hepatite viral. Falamos do monitoramento do paciente, vamos falar, então, da segunda parte da estratégia, que é usar esquemas com menos drogas hepatotóxicas. Margarete falou muito bem que o manual atual é um manual bastante feliz em relação às situações que podem ser encontradas na nossa prática diária, né?
E o que eu vou fazer é aprofundar algumas coisas relacionadas com o que está no manual para oferecer a vocês algumas alternativas que possam ser interessantes ou mais viáveis num determinado momento. Em primeiro lugar, em relação à hepatite aguda, não tem muito segredo. Durante a fase aguda da hepatite, não dá para fazer o uso do esquema básico inteiro, então a gente começa com as drogas não hepatotóxicas, né, e termina o esquema com rifampicina e hidrazida, que é a melhor combinação que existe para tratar a tuberculose. Se a tuberculose é moderada, usamos strepto e etambutol nos 3 primeiros meses. Se a tuberculose é extensa, a strepto e etambutol, a gente acrescenta uma quinolona. E com a mesma fase de manutenção depois. Nas hepatopatias crônicas, e vale a pena a gente lembrar que a hepatopatia crônica vai desde causas autoimunes até as induzidas por drogas ou toxinas, passando pelo álcool, pelas hepatites virais, doenças metabólicas, vasculares, as cirroses, as atresias, as alterações hepáticas congênitas e biliares congênitas, a gente vai ver que nós temos um espectro muito mais amplo do que simplesmente a hepatopatia induzida pelo álcool. Então, a anamnese deve, pelo menos para pacientes que se enquadram em em grupos de risco para alguma dessas doenças, procurar esclarecer se eventualmente alguma dessas situações não está presente. Para a doença hepática crônica estabelecida, que é onde eu vou me debruçar mais para conversar com vocês, se não existe evidência clínica de doença, ou se as transaminases estão abaixo de 3 vezes o limite superior da normalidade, o esquema é normal. E necessariamente, lembra que você já pediu os exames lá no começo, você necessariamente tem que acompanhar esse paciente com um exame laboratorial periódico. E eu vou comentar com vocês o score de Child-Pugh. O score de Child-Pugh ele define gravidade na hepatopatia, em particular na cirrose hepática. É um score que considera 5 parâmetros entre sinais e sintomas e achados laboratoriais, com uma pontuação que varia de 5 a 15. E o score é esse aqui. Então, os parâmetros são a bilirrubina sérica, a albumina sérica, a presença de ascite, presença de distúrbio neurológico, tempo de protrombina, em segundos de prolongamento. E ele pontua cada um desses 5 parâmetros segundo a gravidade. Então, com pouca gravidade, 1 ponto, com gravidade moderada, 2 pontos, e com uma gravidade grande ou uma doença extensa, 3 pontos. Então, cada um desses parâmetros vai ter esta pontuação, e aí se chega a um resultado, ao score, que é o seguinte: entre 5 e 6 pontos é um paciente com uma doença hepática leve. Para vocês terem uma ideia, a sobrevida em 1 ano vai ser 100%, em 2 anos 85%, e a gente o classifica do ponto de vista da gravidade como A. Entre 7 e 9 pontos, esta sobrevida em 1 ano e 2, e a classificação dele é B, e acima de 10 pontos é o paciente mais grave, tem a classificação C, com uma sobrevida em 1 e 2 anos bastante pequena. Para que serve isso? Serve para a gente definir, então, que, conforme a gravidade da doença hepática, a diminuição de drogas hepatotóxicas também vai ser maior. Então, para um doente menos grave, nós podemos montar esquemas até com 2 drogas hepatotóxicas, e para os doentes mais graves, com menos drogas hepatotóxicas. E, na prática, como é que se dá isso daqui? Para o paciente menos grave, então, 2 hepatotóxicos, hidrazida e rifampicina, em todos os esquemas, com algumas variações. Para o paciente com uma gravidade moderada, 1 droga hepatotóxica só, a hidrazida. E para o paciente mais grave, um esquema sem droga hepatotóxica nenhuma. Tá?
E isso mais ou menos coincide com o que está no manual do Ministério, que mostra que para pacientes com doença estabelecida, com evidência clínica de doença ou com aumento de transaminase, você usa inicialmente duas, aqui está errado, é 6HE, hidrazina e ethambutol, que é o que está no manual, que é diferente do que está aqui. Aqui é HR. Tá? Aqui é HE. É a única diferença que tem efetivamente entre aquele esquema proposto pelo score de Child-Pugh e o que o manual nos apresenta. E daqui para baixo, então, isso não vou detalhar isso aqui, isso daqui está no manual, vocês vão observar que diminui o número de drogas hepatotóxicas, até que há um esquema aqui sem nenhuma hepatotóxica que usa streptoethamutol e uma quinolona. Novamente, nessa situação, é fundamental que a gente acompanhe os pacientes com exames periódicos. E no transplante hepático, do paciente com tuberculose, o ideal é que se use esquemas sem drogas hepatotóxicas, até que a função do fígado já esteja consolidamente recuperada. Por outro lado, há uma situação que é o paciente com infecção latente e que vai se submeter a um transplante de fígado. A despeito do déficit de função que esse fígado tem, há evidências de que a isoniazida, que a quimioprofilaxia com isoniazida, diminui muito a incidência de tuberculose depois do transplante nesses pacientes. Então, portanto, a gente deve pesar o risco-benefício e está aqui, então, uma sugestão de quimioprofilaxia com isoniazida para o paciente que vai se submeter a um transplante hepático. Especificamente para as hepatites, há uma série de drogas hoje que podem ser usadas, tenofovir, bavirina, lamivudina, adefovir, etecavir e o interferon. E, do ponto de vista de interação medicamentosa entre o tratamento do paciente, o tratamento da tuberculose e essas drogas, é o que está mostrado nesse slide. Esses primeiros antivirais não têm nenhuma interação prejudicial, portanto, eles podem ser usados normalmente com o esquema que vocês escolherem para tratar os seus pacientes. O entecavir tem eliminação renal e é nefrotóxico, e no esquema básico em que você estiver usando, ou no esquema escolhido, se você estiver usando strepto ou ethambutol, você tem que pensar nessa perspectiva. E o interferon tem um risco de neuropatia periférica, que pode piorar a possibilidade de neuropatia periférica causada pela isoniazida. Tá? Em relação à reintrodução do esquema, nas circunstâncias em que, por alguma evidência hepática de agravamento, ele teve que ser retirado, o ideal, então, é que se tente reiniciar 1 a 1, e, se eventualmente houver aparecimento dos sintomas ou piora da situação, a pirazinamida deve ser suspensa. E esse é um paciente que, ao introduzir novamente, eu não estou falando mais de hepatopatia, estou falando só de reintrodução do esquema quando ele teve que ser retirado por alguma razão. Cuidado com rifampicina e hidrazida. Esse paciente, na reintrodução, deve ser um paciente monitorado também com bastante frequência. E, claro, se o paciente tem uma hepatotoxicidade prolongada ou grave, não reintroduzir pirazinamida e prolongar o tratamento por 9 meses. Idade, álcool, uso de medicamentos hepatotóxicos e gravidez são fatores predisponentes para um aumento de toxicidade do esquema da tuberculose. E, para quem se esquece dos remédios que eventualmente a gente pode ter e que pode atrapalhar ou aumentar a hepatotoxicidade dos medicamentos usados nos esquemas para TB, está o acetaminofén. E hoje a gente tem Tilenol de toda a cor, para de manhã, para de noite, para TPM, para de tarde, para balada e etc. E a gente vai e compra livremente isso nas farmácias. Então, lembrar que o acetaminofén é hepatotóxico,
a partir de 4 gramas ele já tem uma hepatotoxicidade muito bem estabelecida. Os anestésicos halogenados, que são os anestésicos inalatórios, também são hepatotóxicos, e há formas da gente diminuir a hepatotoxicidade quando o paciente eventualmente precisa ser operado. E as estatinas aumentam as transaminases, mas a hepatotoxicidade delas não é tão importante. Em relação à interação medicamentosa, imagino que talvez o Mauro tenha comentado alguma coisa, mas de qualquer maneira a gente maneja as interações individualizando cada situação. É impossível lembrar de todas as interações, então aquele programinha que o Jamasi sugeriu aqui, a gente também pode usar para ter acesso às interações medicamentosas. Então, ajustar a dose, mudar o horário da administração, mudar a relação do remédio com a alimentação, monitorar os marcadores biológicos, mudar o medicamento principal ou o secundário, e métodos alternativos de tratamento podem ser estratégias para diminuir ou minimizar os efeitos da interação medicamentosa. Coisa que alguns dos nossos residentes não fazem mais, que é anamnese e exame físico, é absolutamente fundamental ser feito nos pacientes que vão começar a ser tratados de tuberculose. Idade, gênero, peso, comorbidade e, evidentemente, insuficiência hepático-renal, tem que ser situações muito bem definidas antes do início do tratamento, e o paciente tem que ser monitorado. Se ele tem uma doença hepática, nós temos que avaliar detalhadamente essa doença, montar o melhor esquema possível e que, na medida do possível, use rifampicina. Temos que ter cuidado com entecavir ou interferon se ele estiver tratando a hepatite viral dele, e qualquer medicamento tem que cair fora se algum sinal, por menor que seja, de piora da doença hepática for detectado. E, na medida do possível, a gente deve tentar manter hidrazina e rifampicina, se não as duas juntas, pelo menos uma delas, e se tiver que escolher uma delas, acho que a escolha deve recair sobre a rifampicina.